Muito bem, nesta aula vamos fazer uma imersão à resolução de problemas de análise combinatória. Atenção, jovem, esta é uma mega hiper aula. Bom, até o final da aula você vai saber resolver todo e qualquer problema ligado a arranjos, combinação e permutação. E você não vai nunca mais se complicar sobre quando aplicar arranjo, quando aplicar a combinação e quando aplicar a permutação. Atenção aí, nós vamos trazer vários raciocínios como quando multiplicar, como perceber se agora devo adicionar as combinações ou multiplicar as combinações, ou adicionar as permutações ou multiplicar as permutações, quando é que devo somar os arranjos e quando é que devo multiplicar o arranjo, que características eu vou observar para notar que desta vez o problema deve ser resolvido com arranjo, ou deve ser resolvido por combinação, ou deve ser resolvido por permutação, é o que você irá aprender até o final desta aula. E para tornar a aula mais didática, trago aqui alguns cases. Portanto, temos três exercícios na categoria de arranjos. Separei também aqui mais 3 exercícios na categoria de combinação. Então, vamos até aqui, exercício 6. Para permutações, vamos começar do exercício 7, 8. Vamos entrar no exercício 9, 10, 11. Atenção aí, há muita coisa que você precisa aprender no que diz respeito à resolução de problemas de permutação. Agora, no exercício de 12 para 14, nós vamos aplicar apenas o princípio fundamental de contagem, sem termos que focar especificamente nas fórmulas de arranjo, combinação ou permutação. Portanto, esta é uma super aula e você precisa desligar tudo, se concentrar nesta aula, pegue o papel e a esferográfica, porque a hora é agora. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Pedro da Glória Valis. E minha missão é reduzir a matemática em autêntica brincadeira de criança. Se você quer mais do que dicas de matemática, física, biologia, química ou português e pretende derrubar os exames de admissão na UEM, UP, SCAM, Unizambese, entre outras instituições de ensino superior público em Moçambique, a hora é agora. Venha já e garanta a sua vaga em uma das nossas turmas presencial ou online, com acesso a todas as aulas gravadas em vídeos com passo a passo que leva você para o ensino superior público de sucesso. Atenção, jovem, não arrisque um ano fora da universidade. Ligue já para um destes contatos ou clique na descrição deste vídeo e acesse o nosso site. A hora é agora. Bom, para começarmos, vamos primeiramente trazer as fórmulas. A fórmula do arranjo, combinação e a fórmula da permutação e a contextualização dessas fórmulas. Depois vamos mostrar como pensa-se num caso de arranjo, como pensar no caso da combinação e como pensar no caso da permutação. Bom, para dizer arranjo, nós usamos geralmente a letra A, então, para abreviar arranjo. E no caso do arranjo, nós sempre temos N elementos para criar grupos de P elementos, ok? Então, lê-se isto, arranjo de N elementos agrupados de P em P, cuja fórmula para a resolução será sempre N fatorial sobre N menos P, ok? Então, como temos aqui N menos P fatorial, a gente entende que esta diferença sempre deve ser não negativa. Para que essa diferença seja não negativa, é necessário, ok, que o valor de N seja maior ou igual ao valor de P. Então, o valor de N é sempre o maior valor, certo? E este N deve ser sempre um número inteiro positivo, ou seja, deve ser um número natural, excluindo zero, né? Na maioria dos casos. Então, continuando aqui para a combinação, a fórmula de combinação sempre será o C, para abreviar a combinação, de N elementos que devem ser agrupados de P em P. Então, combinação de N agrupados de P em P, mas que também pode ser representado desta forma, combinação de N agrupados de P em P. É como se fosse uma fração sem o traço de fração. E neste caso teríamos N fatorial, ok? Sobre N menos P
fatorial, atenção aí, vezes P fatorial. É a mesma fórmula que a do arranjo, só que temos que acrescentar aí o P multiplicando o denominador. E no que diz respeito à permutação? Primeira coisa, é preciso notar um detalhinho super detalhoso, super importante sobre a permutação. A permutação, ela surge do arranjo. Imagine um arranjo de N elementos agrupados de N em N. Se aplicássemos esta fórmula, teríamos arranjo de N fatorial. N agrupados de N em N será N fatorial por N menos N fatorial, não é? Aplicando esta fórmula, arranjo de N agrupados de N é N fatorial dividido por N menos N. Atenção que N fatorial, N menos N vai dar zero, então fica 0 fatorial. E note muito bem que 0 fatorial é igual a 1. Qualquer número dividido por 1 vai ser este número. Então, arranjo de N agrupados de N em N vai sempre ser igual a N fatorial. Conclusão, prof. Conclusão, para quem já sabe, conhece a fórmula de permutação, nós temos que começar a pensar da seguinte forma. A permutação de N elementos é igual ao arranjo de N elementos agrupados de N em N, que vai ser igual a N fatorial. Porque já demonstramos, não é? Então, isto significa que a permutação, vamos usar a letra P para abreviar permutação. A permutação de N elementos vai ser igual a N fatorial, certo? Simples quanto água, o que é que você deve fazer? Primeiro, guardar cada uma dessas fórmulas, porque todos os problemas, depois de identificarmos se será arranjo ou permutação, vai ter que aplicar essas fórmulas. E eu vou partir do pressuposto, não é? Que o estudante já sabe operar cada uma dessas fórmulas. Então, prof, como é que a gente vai diferenciar o problema quando ele chegar a nós? Primeiro, você deve entender uma coisa bem interessante. Nós vamos sempre trabalhar com um problema que vai nos dar um determinado conjunto universal U, não é? Nós vamos sempre ter um universo. Ou seja, o universo possui o tamanho da nossa amostra. Então, o número de elementos que o universo possui, nós vamos chamar aqui de N. Então, N representa o número de elementos que o conjunto universal possui. Agora, P representa o tamanho que cada grupo ou cada agrupamento deverá ter. Então, N representa o número de elementos do universo e P representa o número de elementos, não é, dos grupos que a gente pretende formar. Imaginemos o seguinte caso. Nós temos Alberto, Bernardo, Carlos, Dário, Eduardo. Ok? Então, Alberto, Bernardo, Dário e Eduardo são todas as pessoas que a gente tem. Então, neste caso, o N seria igual a 1, 2, 3, 4, 5. Ok? 1, 2, 3, 4, 5. Agora, se dissermos o seguinte, o professor Pedro encontra Bernardo, Alberto, Bernardo, Carlos, Dário e Eduardo e diz, ok? É preciso formarem grupos de 2 elementos. Então, devem formar grupos de 2 elementos. E a pergunta agora passa a ser, quantos grupos é possível formar? Quantos grupos, ok? Grupos é possível formar. Então, uma vez que você dispõe aqui do Alberto, Bernardo, Carlos, Dário e Eduardo, você dispõe de 5 pessoas, então N é igual a 5, e você precisa formar grupos de 2 elementos, então aí o P é igual a 2. Veja só, o N é sempre maior ou igual ao valor de P. O P é igual a 2. Então, neste caso, já temos um problema. Quantos grupos é possível formar com 5 pessoas, sabendo que cada grupo deve conter apenas 2 pessoas. Certo? Então, como é que eu vou diferenciar este negócio? Regra geral, você vai pegar, por exemplo, o Alberto, colocar com o Bernardo. São 2 pessoas, formam um grupo. Então, você depois tenta inverter a ordem. Se eu colocar o Bernardo e depois Alberto,
o grupo que tenho aqui é o mesmo que o grupo anterior? Sim ou não? É o mesmo. O grupo formado por Alberto e Bernardo é o mesmo grupo que o grupo formado por Bernardo e Alberto. Então, neste caso, a ordem de colocação dos elementos não faz diferença. Os mesmos elementos, invertendo a posição de colocação ou a posição de chamada, nós percebemos que a ordem não faz diferença. Pode ser Alberto Bernardo, pode ser Bernardo Alberto. É sempre o mesmo grupo que está sendo formado. Então, quando o contexto for este, nós vamos sempre usar combinação. O que significa que teremos uma combinação de 5 elementos agrupados de 2 em 2. Combinação de 5 elementos agrupados de 2 em 2 seria pela fórmula 5 fatorial sobre 5 menos P, N menos P, então fica 5 menos 2, que vai dar 3 fatorial, vezes P fatorial. O P é 2, então fica 2 fatorial. Atenção aí, 5 é 5, 4, 3 para o fatorial. Sobre aqui o 3 fatorial, nistema, que quer dizer cortar. 2 fatorial é igual a 2, 5 vezes 4 dá 20, dividido por 2 é igual a 10. Então, no máximo é possível formar 10 grupos. E se tivéssemos que demonstrar com A mais B quais seriam esses grupos, como faríamos? Eu podia pensar assim: Alberto com Bernardo é um grupo, Alberto com Carlos é outro grupo, Alberto com Carlos. Depois podia pensar Alberto com Dário é um outro grupo, Alberto com Eduardo, Alberto, vamos lá, Alberto com Eduardo é um grupo. Agora, não posso dizer Bernardo e Alberto, porque já tenho esse grupo de Bernardo e Alberto. No contexto de grupos, a ordem não está a fazer diferença, no contexto deste caso. Mas posso dizer Bernardo e Carlos, Bernardo e Dário, posso também dizer Bernardo e Eduardo. Agora, e se eu mudasse? Viesse para o Carlos, já não posso dizer Carlos e Bernardo, já tenho esse grupo Carlos e Bernardo. E também não posso dizer Carlos e Alberto, já tenho esse grupo Carlos e Alberto, não é? Então, mas posso dizer Carlos e Dário. Então, temos Carlos e Dário. Ou Carlos e Eduardo, ok? Matamos o gajo. Agora, se viéssemos para o Dário, também não é válido dizer Dário e Carlos. Já temos esse grupo Dário e Carlos. Já temos o grupo Dário e Bernardo. Dário e Bernardo está aqui. Já temos o grupo Dário e Alberto. Dário e Alberto está aqui. Mas podemos dizer Dário e Eduardo. Só que se eu disser Eduardo e Dário, já está aqui. Ok? Quantos grupos foram possíveis de formar no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É exatamente o que a gente encontrou aqui. Então, é aí onde entra a análise combinatória. Porque imagine que o número de elementos fosse maior que 5. Ou se eu quisesse trabalhar, não é, com 5 agrupados de 3 em 3. O problema talvez seria mais complexo. É por isso que você sente que não, agora tem que ser análise combinatória, é um problema da análise combinatória e desta vez, com a ordem de colocação dos mesmos elementos, não faz diferença, deve ser uma combinação. Pegue a visão, porque quando começamos a resolver os problemas, dificilmente vamos usar o pensamento tradicional. Ok? Então vamos. Vamos supor novamente que agora estamos com ainda, não é? Com o... Vamos lá. Ainda estamos com Alberto, Bernardo, Carlos, Dário e Eduardo. Mas o problema agora é o seguinte. Alberto, Bernardo, Carlos, Dário e Eduardo estão a participar de um campeonato. E neste campeonato, ok? Apenas serão selecionados 2 vencedores para o primeiro e o segundo lugar. De quantas maneiras diferentes pode-se fazer a distribuição do prêmio? Ok? De quantas maneiras diferentes pode-se premiar as pessoas? De quantas maneiras diferentes pode-se distribuir o prêmio, pode-se premiar os vencedores? Então, lembre-se
que nós ainda dispomos do Alberto, Bernardo, Carlos, Dário e Eduardo. Mas desta vez, não é? Estes fazem parte de um determinado campeonato onde só teremos 2 vencedores, um para o primeiro lugar e o segundo para o segundo lugar. Você vai pensar da seguinte forma: imaginemos que seja o Alberto e Bernardo os vencedores. Então nós podemos ter Alberto vencendo o primeiro lugar e Bernardo vencendo o segundo lugar. O prêmio ou a premiação será feita de uma forma. Agora, se imaginarmos as mesmas pessoas, mas invertendo a ordem de colocação, vamos lá. Invertendo a ordem de colocação, imaginemos que o Alberto ganhou o segundo lugar e o Bernardo ganhou o primeiro lugar. Será que premiamos do mesmo jeito que o jeito anterior? Não. Não premiamos do mesmo jeito. Porque ganhar primeiro lugar não é a mesma coisa que ganhar segundo lugar. Então percebe-se que ainda estamos a falar de mesmas pessoas, mas o contexto do problema agora mudou. E para o contexto deste problema, a ordem de colocação dos elementos, dos mesmos elementos, sempre fará diferença. Ok? A ordem de colocação faz diferença. Se a ordem de colocação faz diferença, o problema deve ser resolvido por arranjo. São 2 posições que devem ser ocupadas, então P é igual a 2. E no total a gente tem 5 pessoas, N é igual a 5. É um arranjo de 5 elementos agrupados de 2 em 2. Que pela fórmula, esta fórmula que nós temos, será N fatorial, então será 5 fatorial, dividido por 5 menos 2, 5 menos 2 fatorial. Portanto, teremos 5 fatorial sobre 5 menos 2, que dá 3 fatorial. Será 5 vezes 4 vezes 3 para o fatorial sobre 3 fatorial. Nistema. Já sabes que quer dizer cortar. 5 vezes 4 é igual a 20. Matamos o gasto. Ok? Então, se eu tivesse que fazer de uma forma mecânica, eu teria que fazer da seguinte forma. Vamos lá. Alberto ganha primeiro lugar, Bernardo ganha segundo lugar. Ou Bernardo ganha primeiro lugar e Alberto ganha segundo lugar. Depois tinha que pensar, Alberto ganha primeiro lugar e Carlos ganha segundo lugar. Ou Carlos ganha primeiro lugar e Alberto ganha segundo lugar. Depois tem que pensar, Alberto ganha o primeiro lugar, Dário ganha segundo lugar. Ou Dário ganha o primeiro e Alberto o segundo. Alberto o primeiro, Eduardo o segundo. Ou Eduardo o primeiro, Alberto o segundo. Então isso já falamos de todos os casos em que o Alberto entra. Agora temos que falar de todos os casos em que entra Bernardo. Então significa que, como Bernardo e Alberto já relacionamos, agora eu vou pegar Bernardo ganha o primeiro lugar, Carlos ganha o segundo. Ou Carlos o primeiro, Bernardo o segundo. Né? Depois Bernardo, Dário. Bernardo o primeiro, Dário o segundo. Dário o primeiro, Bernardo o segundo. Agora Bernardo, Eduardo. Bernardo o primeiro, Eduardo o segundo. Ou Eduardo o primeiro, Bernardo o segundo. Certo? Matamos o gajo. Então agora é com Carlos. Carlos o primeiro, Dário o segundo. Ou Dário o primeiro, Carlos o segundo. Agora Carlos com Eduardo. Carlos o primeiro, Eduardo o segundo. Ou Eduardo o primeiro, Carlos o segundo. Já matamos o gajo. Agora é com Dário. Dário o primeiro, Eduardo o segundo, Eduardo o primeiro ou Dário o segundo. Esses são todos os casos. Nós mostramos mecanicamente que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 casos. Então são as 20 formas de premiarmos os vencedores. Num caso em que temos 5 pessoas no total e apenas 2 serão selecionados como vencedores. Não sei se deu para perceber aqui a real diferença entre arranjo e combinação. No arranjo, ordem de colocação dos elementos faz diferença. Ordem de colocação faz diferença. Na combinação, ordem não faz diferença. Agora, prof, como é que eu vou saber que é uma permutação? Bom, você vai ver na prática que é permutação. É só entender que a permutação, conforme já havia dito lá
nas demonstrações que mostrei, a permutação é um arranjo. Logo, na permutação, a ordem de colocação dos elementos faz diferença. Só que é um arranjo em que temos N elementos agrupados de N em N. Então, se você percebe que a ordem de colocação dos elementos faz diferença, não é? E que você tem N elementos que está a agrupar de N em N, aí você vai entender que é uma permutação de N elementos. Simples quanto água. Então, vamos direto, uma vez que já temos o arroz com feijão, vamos direto aqui para a interpretação dos casos. No primeiro caso, vamos resolver um arranjo, ok? No primeiro caso, vocês têm aí o enunciado, não sei se conseguem ver. Nós temos um eleitor deve escolher entre 5 candidatos, um presidente, um secretário e um tesoureiro. De quantas maneiras diferentes pode fazer a escolha? Então, de quantas maneiras diferentes esse eleitor pode fazer a escolha? Quantos candidatos ele tem? Então, você percebe que o eleitor possui 5 candidatos. Desses candidatos, deve escolher um presidente, um secretário e deve escolher também um tesoureiro. Então, se ele escolhe o primeiro candidato, candidato número 1 para presidente, escolhe o candidato número 2 para secretário, escolhe o candidato número 3 para tesoureiro, será que seria a mesma coisa, agora invertendo a ordem? Será que seria a mesma coisa que pegar o terceiro candidato e o colocar como presidente? O segundo pode continuar como secretário e o primeiro colocá-lo como tesoureiro. Veja só que são as mesmas pessoas. Eu só inverti a ordem de colocação para ver se colocá-los dessa forma é a mesma coisa que colocá-los desta forma ou não. Você percebe que ser presidente não é a mesma coisa que ser tesoureiro, não é? Logo, a ordem de colocação faz diferença. Eu vou ter que agrupá-los de 3 em 3, não é? Porque se eu tenho 3 cargos, então o P é igual a 3. E a ordem de colocação faz diferença. Se a ordem faz diferença, é um arranjo. Arranjo de 5 elementos agrupados de 3 em 3, que no caso será 5 fatorial, aplicando a fórmula, não é? 5 fatorial sobre n menos p. Então, sobre 5 menos 3, que vai dar 2 fatorial. A resposta, 5, 4, 3, 2, parou fatorial, sobre aqui 2 fatorial. 2 sai com 2, 5, 4 dá 20, 23 dá 60, ok? Estamos a multiplicar. Matamos o gajo. Vamos trazer mais um caso de arranjo. Presta muita atenção no contexto da interpretação. Este é o backup, o único backup que você precisa na vida para resolver qualquer problema, ok? Vamos ao segundo. No segundo exercício, de quantas maneiras diferentes 4 pessoas podem ser escolhidas e organizadas em uma fila se há 9 pessoas disponíveis? Bom, de quantas maneiras diferentes 4 pessoas podem ser escolhidas e organizadas em uma fila se há 9 pessoas disponíveis? Bom, no total a gente tem 9 pessoas. E das 9 a gente quer pegar apenas 4 delas para organizá-las em uma fila. De quantas maneiras diferentes a gente pode organizar essas pessoas? Primeiro, você pode pensar assim. Posso colocar a pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, pessoa 4. Organizei-los de uma forma. Agora, se eu inverter essa ordem, pessoa 4 aqui, pessoa 2 aqui, pessoa 1 aqui, pessoa 3 aqui, organizei da mesma forma que a anterior. Atenção, são as mesmas pessoas. A única coisa que fiz foi inverter a ordem. Será que é a mesma coisa? Se fossem doces, por exemplo, se fosse para distribuir doces, você percebe que esta aqui receberia primeiro. Mas dessa vez que esta receber primeiro é a 4ª pessoa. Então, logo, a ordem de colocação dos elementos faz diferença. Nós teremos um arranjo, não é? De 9 elementos colocados de 4 em 4 com uma ordem de colocação que sempre fará diferença. Então, é um arranjo. Ok? Porque a ordem de colocação faz diferença. Então, arranjo de 9 elementos agrupados de 4 em 4, teremos 9 fatorial sobre 9 menos 4, que vai dar 5 fatorial, que é igual a 9, 8, 7, 6,
5 para o fatorial sobre 5 fatorial. Então, simplifica este e este. Faça o produto de todo este negócio, né? Tá terrível a multiplicação dessa vez. Então, o importante é que matamos o exercício e estamos a avançar. Bom, vamos analisar o terceiro exercício, que é o último caso de arranjo aqui. Um arranjo que não... O arranjo simples. O último caso de arranjo simples. Quem não tiver pego a visão, são falecimentos. 3. É uma turma de 15 alunos. De quantas formas diferentes é possível escolher e organizar 4 deles para ocuparem cargos diferentes em uma comissão. Então, temos uma turma de 15 alunos e quer-se saber de quantas formas diferentes é possível escolher e organizar 4 deles para ocuparem cargos diferentes em uma comissão. Então, note uma coisa muito interessante. Nós temos a turma, número 3. A turma possui 15 alunos. Pretende-se escolher apenas 4 dos 15. Não é? Para criar uma comissão, escolher 4 deles, né? Para formar uma comissão em que vão ocupar cargos diferentes. Não sei se percebe que os cargos diferentes, por exemplo, podemos estar a escolher um dos alunos para ser chefe de turma, né? Um para ser chefe de turma, o outro talvez seja para ser chefe de informação, o outro será para quê? Talvez para ser tesoureiro, o outro talvez para ser um secretário. É um exemplo qualquer. Então, se você pega aluno 1, pega o aluno 2, pega o aluno 3 e pega o aluno 4, você tem uma comissão, que é um conselho, é um grupo, em que cada elemento deste grupo exerce uma profissão ou é responsável por um determinado cargo. Será que, invertendo a ordem dos mesmos elementos, que no caso posso pegar o aluno 4 para ser chefe de turma, né? E este primeiro ser o chefe da informação, o terceiro pode continuar como tesoureiro, então o segundo passa a ser o secretário. Tenho uma outra comissão. Será que esta comissão é a mesma que a anterior? Atenção, é preciso observar que cada um tem o seu cargo. Este que ocupava antes o cargo de chefe de turma, agora está a ocupar o cargo de chefe de informação. Então, esta comissão segunda não é a mesma que a primeira, que a anterior. Logo, a gente entende que a ordem de colocação faz diferença por causa dos cargos que são diferentes. Então, é um arranjo de 15 elementos agrupados de 4 em 4. Vai ser 15 fatorial sobre 15 menos 4, que vai dar 11 fatorial. Portanto, teremos 15 vezes 14, vezes 13, vezes 12, vezes 11 para o fatorial. Sobre 11 fatorial. É só depois multiplicar. Certo, né? Então, este é o contexto de arranjo. Vamos brincar agora. Vamos começar a aula. Porque todos os preguiçosos já foram embora. Então, podemos revelar os segredos. Não haviam descoberto que isso era uma estratégia. Namorar os primeiros minutos para saírem os preguiçosos e ficarem com os que vão aprender realmente matemática. 4. 2 homens e 3 mulheres pretendem criar comissões de trabalho, constituído por 2 elementos, ok? Quantas comissões de trabalho é possível criar? Atenção, 2 homens e 3 mulheres. A pergunta que eu faço agora é: quantas pessoas são no total? São 5 pessoas, ok? Continuando. Quantas comissões de trabalho é possível criar? As comissões devem ter 2 elementos, ok? Pretendem criar comissões de trabalho constituídas por 2 elementos. Ok. As comissões só devem ter 2 elementos. Isso significa que, como no total são 5 pessoas, o valor de N serão 5. Agora, essas comissões de trabalho devem ser constituídas
comissões de trabalho devem ser um grupo de 4 pessoas, certo? Então, neste caso, você deve começar a pensar assim. Se a primeira pessoa a ser chamada para formar a comissão, por exemplo, fosse o homem 1, né? Homem 1. Depois, mulher 1. Formem uma comissão de trabalho. É uma comissão. E se eu invertesse a ordem e dissesse mulher 1 e depois homem 1, formem uma comissão. Veja que são as mesmas pessoas. Eu só inverti a ordem. Formem uma comissão. Esta comissão e a comissão anterior é a mesma ou não? É a mesma. É a mesma, sim, porque não estão a ocupar cargos diferentes. Só estão a criar um grupo simples. Não sei se entende. Então, como não há cargos diferentes por ocuparem, eu percebo que chamar homem 1, mulher 1, ou chamar mulher 1, depois mulher, homem 1, no final estou a criar o mesmo grupo que o anterior. Logo, é uma combinação. É uma combinação de 5 elementos agrupados de 2 em 2. Porque devem ter 2 pessoas dentro da comissão. Então, isto seria igual, não é? A fórmula da combinação n fatorial, n menos p, p fatorial. Então, será 5 fatorial sobre 5 menos 2, que vai dar 3 fatorial, vezes o p, que é 2 fatorial. Continuando, então teríamos 5, 4, 3 para o fatorial. Sobre aqui 3 fatorial, 2 fatorial é igual a 2. Então, este sai com este, né? Isso dá 5 vezes 4 dá 20, sobre 2 vai dar 10. Matamos o primeiro. Agora, se você acha que entendeu, ok? É agora onde você começa a escrever antes de mim. Se você acha que entendeu, ao lermos a questão 5, você deve pausar o vídeo e tentar resolver por conta própria. Depois, vai pausar o vídeo e retornar. Vai colocar o play no vídeo e retornar. Vamos lá ler juntos. Uma comissão de eleição constituída por 5 membros deve ser formada por 3 membros do partido F e os restantes do partido R. Quantas comissões é possível formar, sabendo que tem-se para tal 10 membros do partido F e 7 membros do partido R? Releia e resolva. Vamos lá vamos até pegar azul aqui. Vamos supor que você já releu a questão e já resolveu o problema. Então, estamos para resolver juntos. Uma comissão de eleição constituída por 5 membros. Bom, a comissão de eleição dessa vez deve ter 5 membros. Ok? Uma comissão de eleição constituída por 5 membros deve ser formada por 3 membros do partido F. Atenção, a comissão tem 5 membros, mas desses 5, 3 são do partido F, ok? 3 são do partido F. E os restantes do partido R. Atenção, se dos 5, 3 são do partido F, então, quantos são do partido R? 2 são do partido R. Matamos o gajo. Pelo menos já entendemos, ok? No começo é desse jeito que a gente deveria fazer. Quantas comissões é possível formar, sabendo que tem-se para tal 10 membros do partido F e 7 membros do partido R? Atenção aí. O partido F, no total, possui 10 membros. O partido R, no total, possui 7 membros. Então, a gente quer saber quantas comissões é possível formar. Primeiro, temos que verificar se esse contexto de formar uma comissão, que quer dizer criar um grupo, vai requerer um arranjo ou vai requerer uma combinação. E no contexto, como é um grupo onde as pessoas não ocupam cargos diferentes, você já deve entender de primeira que trata-se aqui de uma combinação. Mas poderia tentar colocar, chamar por pessoas, inverter a ordem, ver se a ordem faz diferença ou não. Eu estou a dizer que neste contexto não vai fazer diferença.
Então já sabemos que é uma combinação. Só que esta combinação tem restrições. Diferente da combinação anterior, onde nós tínhamos 2 homens, 3 mulheres. A ideia era criar grupos de 2 elementos. Só que nos grupos de 2 elementos que a gente deveria formar, não havia nenhuma restrição. Não havia nenhuma condição. Que tipo de condição? Eles não disseram que o grupo deve ser formado sempre por homens ou sempre por mulheres, ou não deve ter mulheres ou não deve ter homens. Então, neste caso, você soma o número total de pessoas e depois forma os grupos. Mas neste caso, há restrição. Os 5 membros não podem ser membros quaisquer. Dos 5, 3 devem ser do partido F, 2 devem ser do partido R. Então, o que você deve entender com isto? Que você deve pegar 3 membros do partido F e 2 membros do partido R. Este I, dentro da análise combinatória, enquanto estiveres a resolver um problema que te levar para a junção, porque você vai ter que criar grupos em que 3 devem ser de F e 2 devem ser do R. Então, este I vai te levar para a multiplicação. E se você vai multiplicar, significa que você não vai somar 10 mais 7 para dar 17. Ok? Vai tratar cada um à parte. Certo? Maravilha, maravilha, maravilha. Então, prof, é combinação. I quer dizer multiplicação. E se há multiplicação, não há junção. Certo. Então, significa que é uma combinação em que dos 10 membros do partido F, você vai pegar apenas 3 deles. Ok. Combinação de 10 agrupados de 3 em 3. E multiplicação. Ok? Dos 7 membros do partido R, 7, você vai pegar quantos? Vai pegar 2 deles. Então, dos 7 membros do R, pego 2. Note que, no total, você tem 3 membros do partido F, mais 2 membros do partido R, não é? E isso vai dar 5 membros para toda a comissão. Então, é deste jeito como a gente interpreta o caso do produto. Estamos juntos, jovens? Agora é só responder cada combinação à parte. Combinação de 10 elementos agrupados de 3 em 3 é 10 fatorial sobre 10 menos 3, que dá 7 fatorial, vezes aqui o P, que é 3 fatorial. Vezes, atenção aí, combinação de 7 elementos agrupados de 2 em 2 é 7 fatorial sobre 7 menos 2, que vai dar 5 fatorial, vezes o que é aí? Vezes o P, não é? Que é 2 fatorial. Se eu estiver interessado em resolver, é só recordar que 10 fatorial vai ficar 10, 9, 8, 7 para o fatorial sobre aqui o 7 fatorial. Portanto, 3 fatorial é igual a 6, 7 fatorial sai com 7 fatorial e do outro lado podemos estar a resolver isto aqui, que fica 7, 6, 5 para o fatorial sobre aqui 5 fatorial. 5 fatorial com 5 fatorial, 2 fatorial é 2 puro, ok? 6 sai com 6, ok? E depois temos o 8 saindo com o 2, vai dar 4. 4 vezes 10 vai ficar 40. 9 vezes 7 vai dar 63. Então, 4 vezes 3 vai dar 4 vezes 3 dá 12. Vai 1. 4 vezes 6, 24, mais 1, 25. É só colarmos o 0. Matamos o gajo. Então, fala aí. Será que você havia chegado à mesma resposta ou foi empurrado para o erro? Enfim, espero com isso ter mostrado o raciocínio da adição. Ok? Espero com isso ter mostrado o raciocínio da adição. Uma coisa muito interessante, não sei se vocês permitem voltarmos para o exercício 4, como isto aqui é um debate, né? Onde nós viemos para debater os exercícios, abrir a mente do estudante e ser capaz de resolver qualquer exercício. Que tal voltarmos para analisar o exercício 4?
2 homens e 3 mulheres pretendem criar comissões de trabalho constituídas por 2 elementos. Quantas comissões de trabalho é possível criar? Como é que a gente resolveria esse exercício de uma forma mecânica? Este aqui. É possível chegarmos a 10 mecanicamente. Só este aqui não dá para fazermos de forma mecânica, né? Este não dá para fazermos de forma mecânica. Então, como temos 2 homens, podemos imaginar homem 1, homem 2. Como temos 3 mulheres, podemos imaginar mulher 1, mulher 2 e mulher 3. Você percebe que este homem pode combinar com esta mulher. E este homem pode combinar com essa mulher. Este homem pode combinar com essa mulher. Quando eu digo que este homem combina com esta mulher, quer dizer que essa mulher já combinou com esse homem. A ordem não faz diferença. Então é uma combinação. Você percebe que o mesmo homem pode criar quantas possibilidades? Este primeiro homem cria 3 possibilidades. Quer dizer que o segundo homem também pode criar 3 possibilidades. Este homem com esta mulher, este homem com esta mulher, este homem com esta mulher. Quantas possibilidades nós já temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Como não há restrição, não é obrigatório que sempre seja um homem e uma mulher. Se fosse obrigatório que sempre fosse um homem e uma mulher, como é que a gente ia resolver isto aí? Que sempre que se dissessem que a comissão de 2 elementos deve ser constituída por um homem e uma mulher. Então você teria que dizer combinação, não é? Dos 2 homens, pego um e, ok? Combinação das 3 mulheres, pego também uma. Estamos juntos? O i vai te dar a ideia de multiplicação. E neste caso, a combinação de n elementos agrupais de 1 em 1 sempre é igual a n. Então a combinação de 2 agrupais de 1 em 1 vai ser igual a 2. Vezes a combinação de 3 agrupais de 1 em 1 também vai ser igual a 3. 6 possibilidades. Que é exatamente o que a gente está a visualizar aqui. Pegou a visão, não é? Então, como neste caso não há restrição, a gente poderia pensar também que este homem pode associar-se a esse homem. É mais uma comissão. A gente também pode pensar que esta mulher pode associar-se com esta. É mais uma comissão. Ou esta associar-se com esta. É mais uma comissão. E por fim, a gente pode pensar que esta mulher mulher 2, pode associar-se a mulher 3. É mais uma outra possibilidade. Então, nessas 6, acrescentamos mais estas outras, fica 6, 7, 8, 9, 10. Que é este 10 aqui. Eu não sei se isso ajudou a perceber alguém. Se vocês não dão like, não comentam, deixa lá ficar o teu feedback aí, não é? O professor tem outras formas de explicar isso. Se você deixar o teu comentário, quem sabe? Ele volta a comer o feijão, associa e vem explicar de uma outra forma. Vamos lá deixar ficar o comentário e dizer o que está a acontecer deste lado. O que vocês acham da aula, tá bom? Então, vamos continuar. A ideia era mostrar-vos a filosofia por detrás destas análises que trago aqui. Então, vamos continuar para o exercício 6. Não tenham pressa, já vamos terminar. Os exercícios que ficam ou que ficaram são mais rápidos. A gente só precisava discutir os conceitos, não é? A gente precisava discutir os conceitos. Número 6. Número 6. 3 homens. Vamos lá, número 6. 3 homens e 6 mulheres decidiram acampar. Para garantir a vigia noturna, organizaram-se em comissões de 3 elementos, tendo sempre pelo menos um homem. Quantas comissões foram possíveis de formar? Atenção aí. Mais um problema. Vamos reler novamente. Você vai pausar o vídeo, vai tentar resolver sozinho ou sozinha, ok? Depois a gente vai acompanhar a resolução. 3 homens e 6 mulheres decidiram acampar. Para garantir a vigia noturna, organizaram-se em comissões de 3 elementos, tendo sempre pelo menos um homem. Quantas comissões foram possíveis de formar? Atenção! Nós temos aqui, supondo que você já pausou, já tentou resolver, já meditou sobre a questão. No número 6, temos 3 homens, não é? E temos também 6 mulheres.
Na verdade, no total são 9 pessoas. Não sei se isso vai interessar saber que são 9 pessoas, mas vamos voltar a iniciar. Para garantir a vigia noturna, organizaram-se em comissões de 3 elementos. Atenção aí. Deve-se fazer um grupo, uma comissão, para vigiar durante a noite. Este grupo ou esta comissão deve ter 3 elementos, tendo pelo menos um homem. Atenção aí, até destaquei essa parte, pelo menos. Tendo pelo menos um homem, pelo menos um homem. Ok? Pelo menos um homem. Tendo pelo menos um homem. Vamos lá. Quantas comissões foram possíveis de formar? Então, queremos saber quantas comissões foram possíveis de formar para a vigia noturna, sabendo que as comissões devem ser constituídas por 3 pessoas, não é? E que deve ter pelo menos um homem. Você deve começar a pensar aqui. O que significa ter pelo menos um homem num grupo formado por 3 pessoas? Significa que deve ter um ou mais homens, mas no total devem ser 3 no máximo. Certo? Então significa que eu posso ter um homem. Se eu tenho um homem na comissão, quer dizer que as restantes pessoas devem ser 2 mulheres. Ou posso não ter um homem, posso ter 2 homens e, para fechar 3, devem ser uma mulher. Certo? 2 homens e uma mulher são 3 pessoas. Ou os 3 podem ser homens. Não sei se percebe. Pelo menos um homem. Pode ter um homem, podem ter 2 homens ou podem ter 3 homens. Ok. Então você deve começar a pensar comigo. O I quer dizer vezes. Já discutimos isso no problema anterior. O I é multiplicação. O O é adição. Toda vez que a gente tem um pensamento, uma interpretação que nos leva para ou em análise combinatória, a gente deve adicionar. Ok? Então, lembre-se que em I a gente não mistura, a gente separa. Ok? Então, se eu quero um homem e 2 mulheres, eu devo dizer o seguinte. Neste caso é um grupo. E é um grupo em que as pessoas não assumem posições diferentes. Cargos diferentes, não é? Logo, a ordem de chamada não vai fazer diferença. Eu posso chamar Alberto, depois posso chamar Berta, depois posso chamar Carla. Então, é um grupo que vai garantir a vigia noturna. Se eu chamasse Carla, depois Alberto, depois Berta, no final, este grupo é o mesmo grupo que o anterior. Então, a ordem de colocação não faz diferença. É uma combinação, se a ordem não faz diferença. Então, neste contexto, a gente já sabe que é combinação. É uma combinação em que, numa primeira situação, dos 3 homens, a gente vai pegar um. E é vezes. Das 6 mulheres, não é? Das 6 mulheres, a gente vai pegar 2. Ou, veja só o O somando aí. Dos homens, dos 3 homens, a gente vai pegar 2. E aqui o I, veja só o I. Das 6 mulheres, a gente vai pegar uma. Ou, veja o O. Dos homens, dos 3 homens, dessa vez a gente pega 3. E matamos o caso. Matamos o caso. É só resolver cada uma dessas combinações à parte, depois vem trazer os valores e já está. Ok? Já está. Vai descobrir deste modo quantas são as formas diferentes de criarmos estas comissões com esta restrição que deram. Bom, combinação. Percebeu quando é que é multiplicação, quando é que é multiplicação e adição? Então você precisa ler bem a questão. Muitas vezes, né, os jovens erram porque mal conseguem interpretar o enunciado.
Então, se você falhar a interpretação, obviamente que falhará também a resolução do exercício, certo? Pegue a visão e continua comigo. Aperta o cinto porque a gente já vai entrar em outros cases. Como perceber que é permutação? Já mostramos como perceber se é arranjo, se é ou se é combinação. Como perceber se é permutação? Vamos lá. Temos o primeiro caso. De quantas maneiras diferentes podemos colocar 3 livros juntos em uma estante? Opa! A questão é bem interessante. Quantas maneiras diferentes você pode colocar 3 livros diferentes em uma estante? Então você pode ter livro 1, pode ter livro 2, pode ter livro 3. Você só tem uma estante, ok? Então todos os livros vão ficar na mesma estante. Agora tem que pensar o seguinte: se eu coloco assim, coloquei de uma forma. Cada livro, quando coloco os 3 livros vão ocupar 3 posições na estante. Se eu inverter essa ordem, teria livro 3, livro 1, livro 2. Você percebe que agora coloquei de uma forma diferente. Ou não coloquei? Estar organizado desse jeito é a mesma coisa que estar organizado desse jeito? Não. Na hora de organizar as coisas, a ordem de colocação faz diferença. Não é? Então você percebe que seria um arranjo. Um arranjo de quantos elementos? 3 elementos. 3 elementos colocados de quanto em quanto? Colocados de 3 em 3, porque vão ocupar 3 posições na estante. 3 elementos agrupados de 3 em 3. Professora, apaguei. É permutação de 3. Exatamente. Arranjo de n elementos agrupados de n em n era igual a n, p fatorial. Então, arranjo de 3 agrupados de 3 em 3 é p fatorial. Perdão. Já estou a me baralhar, estou a tentar te baralhar. Mas enfim, você entende isso. Arranjo de n elementos agrupados de n em n é igual a p fatorial. É igual a permutação de n, que é igual a n fatorial. Então, arranjo de 3 elementos agrupados de 3 em 3 é igual a permutação de 3, que é igual a 3 fatorial. Então, teremos 3, 2, 1, que é igual a 6. Matamos o gajo. Matamos o gajo. Aperta o cinto. Vamos para a questão 8. E você vai pausar o vídeo e vai... Não pausa desta vez. Agora temos que resolver juntos. Você vai pausar a partir de 9. 8. Qual é o número possível de anagramas que se podem formar com as letras da palavra amor, começando sempre com uma vogal? Qual é o número possível de anagramas que se podem formar com as letras da palavra amor, começando sempre com uma vogal? Primeiro você tem que saber o que é vogal. Depois tem que saber o que são anagramas. Anagramas são palavras com ou sem sentido, que se podem formar com todas as letras de uma determinada palavra. Não entendi, prof. Por exemplo, se perguntassem quantos anagramas são possíveis de formar com todas as letras da palavra amor, você tinha que pensar assim: o A na primeira posição, o M na segunda posição, depois o O na terceira, o R na quarta. Mas eu poderia ter A na primeira, M na segunda, esses dois permutando, fica R-O. Então percebe que já tenho um outro anagrama aqui. Primeiro era amor, agora é arrom. Mas eu posso colocar não o M na segunda posição. Posso colocar o R na segunda posição. E depois ficaria aqui com o O e o M. Fica arrom. Mas posso colocar o R na segunda posição permutando esses dois. Vai ficar M-O. Fica armo. São anagramas. Não precisa ter sentido um anagrama, ok? Mas posso não colocar o R na segunda posição. Na segunda posição eu posso deixar o O. Depois coloco R-M. Ou na segunda posição com O fica M-R. Permutando esses dois apenas. Então,
São as únicas possibilidades. Eu já tive o M na dois casos em que o M esteve na segunda posição, dois casos em que o R esteve na segunda posição e dois casos em que o OR esteve na segunda posição. Começando com a letra A, tenho quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu consigo 6 casos começando com a letra A. Quantas letras tem a palavra amor? 1, 2, 3, 4. Significa que cada letra, estando aqui no início, poderia me criar 6 possibilidades. Então, quantos anagramas são possíveis formar com todas as letras da palavra amor? Seriam 6 vezes 4. 6 possibilidades para cada uma das 4 letras. Isso daria 24. Eu só não quero testar, mas a gente agora pode começar a pensar que está a começar com a letra O e vai fazendo a mesma coisa que fez aqui. Então, quantos anagramas são possíveis formar com todas as letras da palavra amor? 24. E neste caso de anagramas, você resolve isso com permutação. Você poderia ter dito, isto é permutação, 1, 2, 3, 4 letras. É permutação de 4. Por quê? Não precisa se preocupar com nada, porque aqui não há repetição de letras. As letras são diferentes. Então é uma permutação simples. Permutação sem repetição. Então, era só teres dito que é 4 fatorial e no final a gente sabe que 4 fatorial é igual a 24. Mesma resposta que obtida resolvendo de forma mecânica. Ah, prof, então basta ser anagramas, é permutação. Exatamente. Mas voltando para o número 8, qual é o número possível de anagramas que se podem formar com as letras da palavra amor, começando sempre com uma vogal? Bom, se a gente vai começar com vogal, o que são vogais? Vogal é A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Isso é que são vogais. Na palavra amor, quais são as vogais? A, O. Ah, ok. Significa que nós temos 4 espaços. 1, 2, 3, 4. 4 espaços. Se vou começar com vogal, terei um caso em que estaria a começar com A. O. Terei um outro caso em que estaria a começar com O. Ah! E se começo com A, quantos espaços ficam? Ficam 3 espaços para permutar as 3 letras que sobraram. Então fica a permutação de 3. E aqui também acontece a mesma coisa, permutação de 3. Então a resposta seria permutação de 3 ou este caso aqui que também é permutação de 3. Seria, no caso, não é? Seriam 2 permutações de 3. Porque é permutação de 3 mais permutação de 3. São 2 permutações de 3. Note que a permutação de 3 vai ser 3 fatorial. E isto vai ser igual. Primeiro tens que resolver o fatorial à parte, né? 2 vezes 3 fatorial já sabemos que é 6. Então são 12 anagramas possíveis. Não é? Que podem começar aqui com vogais. Agora você está pronto. Se não estiver, recua um pouco o vídeo, tá bom? Vamos lá, continuando com o enunciado, vamos agora para o exercício 9. Vamos para o exercício 9. A gente que já está dizendo, eu estou cansado, esse vídeo aqui não termina, eu já não aguento. Ah, irmão, este é o único investimento que você precisa fazer para dominar de uma vez por todas resolução de problemas com análise combinatória. Nunca dei uma aula semelhante a esta. Muito bem, exercício número 9, temos o seguinte. Presta atenção. Agora você já pode pausar, depois retornar. Até o final você pode seguir esse ritmo, tá bom? Você já está preparado, já está armado até os dentes. Número 9. Quantos são os anagramas possíveis com as letras da palavra Maputo, ok? Com as letras TO sempre juntas. Então é preciso notar aqui Maputo, todas as letras são diferentes. Então está-se a falar de anagramas, logo é permutação. Mas tem uma condição.
as letras TO sempre juntas, ok? Com TO sempre junto. Vamos lá escrever aqui, número 9. Estamos em Maputo. Ok? Número 9, estamos em Maputo. Queremos saber quantos anagramas é possível formar com as letras TO sempre juntas. Muito bem. Ai. Prof, o que isso significa? Você tem quantas posições aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ideia de TO estar sempre junto significa que você poderia ter TO aqui, não é? Ou você poderia ter, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você poderia ter O junto aqui a partir da primeira posição, ter O junto a partir da segunda posição, ter O junto a partir da terceira posição, ter O junto a partir da quarta posição. Também poderia ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ter O junto a partir nas duas últimas posições. Percebe? Que TO está junto, TO está junto, TO está junto, TO está junto, TO está junto? Exatamente. E quando TO fica junto, quantas posições sobram? 1, 2, 3, 4. Permutação de 4. Aqui, 1, 2, 3, 4. Permutação de 4. 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 Simples quanto água, né? Agora, presta atenção. Presta atenção. Este é um pensamento tradicional, ok? Depois vou mostrar o original. Eles disseram que TO deve estar juntos nessa ordem. TO deve estar juntos nessa ordem. Não, eles não disseram que deve estar TO, T e O juntos nessa ordem. Pode ser que seja O e T. No final, as letras T e O estão juntas. Não sei se percebe. Então, aqui não é necessariamente ter que começar com T e terminar com O. Posso iniciar com O e terminar com T. Certo? E não. Aqui também posso iniciar com O e terminar com T. Ou seja, era uma possibilidade, começando com T e terminando com O. Mas já tem a segunda possibilidade, que é começando com O e terminando com T. Logo, são duas permutações de 4. Aqui também são duas, aqui também são duas, aqui também são duas, aqui também são duas. E a resposta? A resposta é 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 2 permutações de 4. Um pensamento mega tradicional. Depois vou te mostrar o mais bonito. 5 vezes 2 vai dar 10. Permutação de 4 é igual a 4 fatorial. Então, temos 10 vezes 4 fatorial é igual a 24. 10 vezes 24 é igual a 240. Mataste o gajo. Quem havia matado o gajo? Eu matei, mas de uma forma diferente. Tenta lá ver se é realmente esta fórmula que eu de usar aqui. Gente, para simplificar o problema, nós temos Maputo 1, 2, 3, 4... 5, 6, com 6 letras. Então a gente pensa assim, TO devem sempre estar juntos. Se TO devem estar sempre juntos, nós vamos imaginar que TO forme apenas uma única letra. É como se TO formasse uma única letra, porque estão juntos. Então, quantos espaços sobraram para a gente? 1, 2, 3, 4, 5. São 5 letras. Porque TO forma uma única letra. Então, se são 5 letras, é só fazermos permutação de 5. Mas como não é necessariamente TO juntos nesta ordem, ok? Admite-se também a possibilidade de ser OT
são duas permutações de 5. Ah, prof. Então são 2 vezes, ok? Permutação de 5 dá 120, né? Dá 120. Porque permutação de 5 vai ser igual a 5 fatorial. 2 vezes 120, a resposta é 240. Ah, gostei dessa. Conforme eu disse, você gostaria dessa. Vamos lá. Alguém não entendeu a interpretação deste exercício? O exercício 9? Deixa ficar aí nos comentários. Lá vamos nós. Quem achou que é autêntica brincadeira de crianças, não está proibido. Pode escrever aí. Isso foi uma autêntica brincadeira de crianças. Ok? Isso foi uma autêntica brincadeira de crianças. Muito bem. Vamos retornar? Temos aqui o exercício número 10. O exercício 10. Novamente, podemos pausar o vídeo e trabalhar. Depois, a gente se vê. Vamos lá. 10. Um casal e seus 5 filhos vão ser colocados lado a lado para tirar uma foto. Se todos os filhos devem ficar entre os pais, de quantos modos distintos podem posar para tirar a foto? Um casal e seus 5 filhos vão ser colocados lado a lado para tirar uma foto. Se todos os filhos devem ficar entre os pais, de quantos modos distintos podem posar para tirar a foto? Ok? Então, nós temos um casal, mãe e pai, não é? Esse casal tem 5 filhos. Devem posar para tirar uma foto. De quantos modos distintos podem tirar essa foto? Se os filhos estão entre mãe e pai. Ok? Então, você pode pensar assim. Tenho primeiro mãe, depois tenho os 5 filhos. Depois tenho o pai. Não é? Os filhos estão entre os pais, entre o casal. Ou nós podíamos ter pai, os 5 filhos. Depois teríamos aqui mãe. É uma outra possibilidade. Porque estarem organizados desta forma não é a mesma coisa que organizá-los desta forma aqui. Estamos juntos, né? Então, o que te faz entender? Quando organizo desta forma, os 5 filhos aqui podem permutar, menos os pais, que estão nos cantos, nos extremos. Então, os 5 filhos vão se reorganizar entre eles lá. Então, terei permutação de 5. E daqui também terei permutação de 5. Prof, a resposta será permutação de 5 mais permutação de 5. Exatamente. Porque é isto ou isto. Então, é isto mais isto. Que será 2 permutações de 5. Já provamos no exercício anterior que 2 permutações de 5 dão 240. Tranquilo. Vamos para o número 11. Bom, se você estivesse aqui, ao acertar o número 11, eu te daria um doce. Ao acertar o número 11, eu te daria um doce, né? Mas como você não está aqui, ao acertar o número 11, vou te dar os meus parabéns. Bora lá para o número 11. 11. Alberto possui 9 livros distintos, sendo 4 de geometria, 2 de álgebra e 3 de análise. O número de maneiras pelas quais Alberto pode arrumar esses livros em uma estante, de forma que os livros do mesmo assunto permaneçam juntos é. Então, nós queremos saber o número de maneiras diferentes que o Alberto pode arrumar os seus 9 livros, 4 de geometria, 2 de álgebra, 3 de análise, de forma que os livros do mesmo assunto estejam sempre juntos. Temos algumas opções: 280, 296, 864, 1728, 2000
130. Vamos lá. Pausa o vídeo e tenta pensar um pouco. O nosso amigo Alberto possui 9 livros. Ok? O que a gente sabe dos 9 livros? A gente sabe que os 9 livros, não é? 4 são de geometria, 2 são de álgebra e 3 são de análise. De quantos modos diferentes ele pode colocar esses livros, não é? Quantas formas diferentes pode arrumar esses livros? De modo que os livros do mesmo assunto sejam sempre juntos. Aí tá. Será que é uma permutação? É claro que é uma permutação. Ele vai colocar os livros, né? Vai arrumando os livros e tal. O valor de N sempre será igual ao valor de P. É uma permutação. Os livros vão permutar os lugares que vão ocupando. Então, como fazer para não misturar geometria com álgebra ou com análise? Então, você começa a pensar assim. Eu posso ter geometria ocupando as primeiras posições. Depois, álgebra permutando e ocupando as posições depois de geometria. Depois posso ter análise ocupando as últimas posições, permutando entre eles. Não misturando com análise. Misturando com análise, eu teria que fazer 2 mais 3. A análise, por exemplo, misturando com álgebra, seria 2 mais 3, daria 5. Então aí, se eu fizer permutação de 5, estaria a misturar esses dois. Ok? Se eu somar tudo, estaria a misturar os 3. A ideia é não misturar. Então, se a ideia é não misturar, nós teríamos que ter permutação só de geometria e permutação só de álgebras e permutação só de análise. Matamos o gajo? Não. Não, a gente ainda não matou o gajo. Por quê, prof? Por que a gente ainda não matou o gajo? Eu vou te mostrar que aparentemente você matou, mas você faleceu. Porque para matarmos, precisamos do seguinte. Ainda pensar o seguinte. Você tem geometria, certo? Você tem análise. Tem álgebra, perdão. E você tem análise, certo? Maravilha. Não sei se consegue perceber que no contexto deste problema é possível permutar também as categorias. Como assim permutar categorias? Imagina só. Geometria não estar na primeira posição, estar na segunda. E a álgebra estar na primeira. E depois a análise pode continuar na segunda, não tem problema. Você permutou só as posições. Ou a análise estar na primeira, não é? Álgebra na segunda. Geometria na terceira posição. Ok. Vocês conseguem perceber a mentalidade do raciocínio que estamos para trazer aqui? Exatamente. Então, é possível permutar também as categorias. Essas não são todas as possibilidades. Então, você pode permutar os livros entre si, mas também pode permutar também as categorias. Quantas categorias nós temos aqui? Geometria, álgebra e análise. Então, temos que multiplicar ainda, ok? Pela possibilidade de permutar as categorias. São quantas? 1, 2, 3. Então, vezes a permutação de 3. Esta permutação é muito importante. E ela revela isto. Posso começar com geometria, depois análise, álgebra, depois análise. Ou álgebra, geometria, análise. Ou
No fim serão 6 possibilidades, ok? No fim serão 6 possibilidades. Eu só não fiz isso de forma mecânica, mas você, uma vez que já chegou no minuto, já passou mais de 1h e 14 minutos dentro deste vídeo. Você já entendeu que pode fazer isso de forma mecânica e achar todas as 6 possibilidades. É exatamente desse jeito como a gente deveria interpretar a questão. Para quem vai o beijo? Os parabéns. Jovem, jovem, jovem. Será que ganharias o doce se estivesses aqui? Quem sabe, né? Quem sabe? Se você não deixa comentário, eu nem sequer saberei. Bom, permutação de 4 é igual a 24 e permutação de 2 é igual a 2 e permutação de 3 é igual a 6. Permutação deste 3 também vai ser igual a 6. Então, se fizermos este produto, você teria 2 vezes 24, dando 48, vezes o 6, vezes o 6. 6 vezes 8 dá 48, vai 4. 6 vezes 4 dá 24, mais 4, 28. Então, teríamos 288. E aqui o 6. Agora, note uma coisa muito interessante. Para quem não havia pensado neste 6, já caía na opção A. Mas para nós que vimos que o correto ainda é multiplicar pelo 6, a resposta tornar-se-á 6 vezes 8 dá 6 vezes 8. 48, vai 4. 6 vezes 8, de novo 48, mais 4 dá 52, vai 5. 6 vezes 2, 6 vezes 2 dá 12, mais 5 fica 17. Matamos o gás. 1728. Opção correta, D. Essa aula não acaba, afinal eu já estou cansado. Eu disse que isto é uma imersão. Isto é uma imersão, ok? Matamos o gás. Agora vamos para os 3 últimos exercícios, né? Para ignorar um pouco os arranjos, as combinações, as permutações e fazer sem saber o que eu devo aplicar dessa vez. Se é uma permutação, se é um arranjo, se é uma combinação. A gente tem que interpretar. Ou abandonar as duas coisas e começar a fazer o exercício, ok? Aplicando o princípio fundamental de contagem. Vamos a isso. Último combate. Muito bem, vamos lá resolver e você vai pausando, vai resolvendo também. 12. Quantos anagramas da palavra beira que começam e terminam com vogais é possível formar? Já sabes, né? Parece que já sabes. Quantos anagramas da palavra beira? Beira, bem, para quem vive em Moçambique, Beira é uma província. Que começam e terminam com vogais é possível formar. Então você já sabe o que é vogal aqui. Se eu usasse um pensamento tradicional, eu vou usar 2 pensamentos. Se eu usasse um pensamento tradicional, eu poderia ter o seguinte. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Posso começar com a vogal E e terminar com a vogal A. No final, tenho quantas possibilidades aqui? 1, 2, 3. 3 locais para permutar. Mas posso começar com a vogal E e terminar com a vogal. Não, posso fazer A. Uma vez que estou a fazer E com A, posso fazer A com E. Também terei novamente uma permutação de 3. Posso também agora fazer E e I. Posso começar com a vogal E e terminar com a vogal I. Também com as 3 posições aqui, terei permutação de 3. Ou posso começar com I e terminar com E. Novamente, permutação de 3. Então, já fiz E-A, E-I. Falta I-A. Posso começar com a vogal I e terminar com a vogal A. Permutação de 3. Posso começar com a vogal A, terminar com a vogal I. Novamente, permutação de 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 permutações de 3. Que vai ser igual
a 6 vezes 3 fatorial, que é 6 vezes 6, porque 3 fatorial é 6, vai dar 36. Agora, fazendo de uma outra forma, devo começar e terminar com vogal. Então, eu poderia interpretar o problema de uma outra forma, sabendo que a ordem de colocação é que faz diferença, ok? E que a palavra beira possui 1, 2, 3, 4, 5 letras, sem repetição. Então, o que é que eu vou fazer? Eu posso fazer o seguinte. São quantas vogais? Deve começar e terminar com vogal. Tenho 1, 2, 3 vogais. Só que começar e terminar significa que esse aqui só pode ocupar 2 posições. Uma no início e outra no fim. Então, são 2 posições cruciais para obedecer o enunciado, que é o começo e o fim. Então, seria um arranjo, porque a ordem de colocação sempre vai fazer diferença, onde das 3 vogais que tenho, vou colocar 2. Uma no início, outra no fim. E o que ficar no meio deve estar a permutar. Deve haver uma permutação. Vamos supor que usei esta vogal e usei esta vogal. Quantas letras ficaram? 1, 2, 3. As 3 letras que ficaram vão permutar entre si. Então fica um arranjo de 3 elementos agrupados de 2 em 2 e aqui uma permutação de 3. Não é? Então, neste contexto, eu volto a perceber que, ok. Isto significa que o arranjo de 3 agrupados de 2 em 2 vai ser 3 fatorial sobre 3 menos 2 fatorial, não é? Vezes a permutação de 3, que é 3 fatorial. A resposta será 3 fatorial dá 6, né? Podemos colocar 6 sobre 3 menos 2 dá 1. 1 fatorial é igual a 1 vezes 3 fatorial, que também é 6. 6 vezes 6 dá 36. Uma outra forma de resolver o mesmo exercício, ok? Você poderia pensar assim. Com o princípio fundamental de contagem, você tem a primeira posição, tem a posição do meio e tem a última posição. Como você tem 3 vogais para estarem nos extremos, então vai contar 1, 2, 3 vogais. Na primeira posição, tenho 3 possibilidades, porque tenho 3 vogais e a primeira posição deve ser ocupada por uma vogal. Ok? E também a última posição. Na última posição, uma vez que já usei das 3 vogais, já usei uma vogal aqui nesta posição. Na última posição, tenho 2 vogais ainda por colocar. Vamos supor que você usou E. Na última posição, você ainda tem o I, não é? Ou A. Das 3, na primeira posição tenho 3 possibilidades, na última posição tenho 2 possibilidades. Agora, se já usei uma letra aqui e já usei uma letra aqui, dessas 5 letras, quantas letras ficaram? 3 letras. Então, vou ter uma permutação. Essas 3 vão ter que permutar aqui. Essas 3 devem permutar. Permutação de 3. 3 vezes 2 vai dar 6 vezes a permutação de 3. Que é o que nós tínhamos aqui. Então, são interpretações diferentes. Eu peço que você mastigue as interpretações e resolva outros problemas, não é? E resolve outros problemas. Vamos continuar com o exercício, o enunciado para o número 12, número 13. Agora vamos considerar a repetição. 13. Em Moçambique, as placas de automóveis são formadas por 3 letras, com exclusão da província de origem, e 3 algarismos, admitindo repetição. Em Moçambique, as placas de automóveis são formadas por 3 letras, com exclusão da província de origem, e 3 algarismos, admitindo repetição. Quantas placas podem ser formadas considerando todas as letras do alfabeto e todos os números do sistema decimal? Então, queremos saber quantas placas podem ser formadas considerando todas as letras do alfabeto, né? E todos os números do sistema decimal. Então, em Moçambique, como a placa tem 3 letras,
e depois tem um número com 3 algarismos. 3 algarismos, admitindo repetição, quer dizer que você pode formar uma placa A. É uma placa de automóvel com os algarismos 1. O importante é que sejam 3 letras, não é? E 3 algarismos. E há sempre repetição, admite-se repetição. Isto excluindo a província de origem, que é aquele MP, para dizer Maputo província, que depois já aparece, ou MC, Maputo cidade, né? E por aí vai. Então, quantas placas é possível formar? Em este caso, você vai ter dificuldade em interpretá-lo com arranjo. Então, você tem que pensar assim. Primeiro, a placa deve ter 3 letras, então deixa 3 espaços. 1, 2, 3. Ok? E segundo, deve ter 3 algarismos. 1, 2, 3. Então, tem a parte das letras, tem a parte dos algarismos. Ok? Depois vai para o alfabeto português. Quantas letras existem? São 26 letras, de A até Z. Para o sistema decimal, quantos algarismos existem? São 10 algarismos, de 0 até 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 no total. Quem conta de 1 até 9 são 9. Incluindo o 0 ficam 10. Então, as letras que são colocadas nas placas de automóveis são letras maiúsculas. Se fossem maiúsculas ou minúsculas, a gente tinha que duplicar isso aqui. Ok? Mas como só são maiúsculas, nós só vamos nos focar nas letras maiúsculas, só existem 26. Agora, se você inclui maiúsculas e minúsculas, as letras acabam dando 26 vezes 2, porque toda letra aqui tem maiúscula e minúscula, né? Então 26 vezes 2, que daria 52. Mas não é o caso, só são letras maiúsculas que são colocadas nas placas de automóveis, pelo menos em Moçambique. Então você vai parar e olhar o seguinte. Se eu venho colocar a primeira letra, quantas letras tenho no alfabeto para colocar na primeira posição? Tenho 26 letras. E na segunda posição, atenção, o I representa a multiplicação. Devo colocar também na segunda. Se não admitissem repetição, eu diria que já usei uma das letras nas 26. Então, o algarismo que ia colocar aqui seria 25. Aqui o número que ia colocar seria 25. Mas como admite-se repetição, não vou colocar 25. Tem que colocar 26. Ou seja, ainda tenho 26 possibilidades. Ainda posso escrever qualquer uma das letras do alfabeto. E na terceira posição também ainda tenho 26 possibilidades. Porque não há repetir? Porque há repetição. Então o fato de ter usado não significa que não vou usar mais. Vou continuar a usar. Ok? Se não houvesse repetição, seria 26 possibilidades na primeira e o número cai, passa a ter 25 e a outra vez seria 24, porque o número de possibilidades foi caindo. Agora, as letras devem também estar a jogar com os algarismos, que no sistema decimal são 10 e admite-se repetição. Então a gente vai colocar 10 possibilidades no primeiro algarismo e 10 possibilidades no segundo algarismo e 10 possibilidades também no terceiro algarismo. Então, são letras e algarismos. É por isso que também as letras multiplicam com os algarismos. Portanto, é 26 repetido 3 vezes, 26 elevado a 3 e 10 repetido 3 vezes. Esse é o número de chapas de matrículas que nós podemos obter. Simples quanto a água, não é? Esse é o princípio fundamental de contagem. Você resolve os problemas através das multiplicações ou dos produtos. Para entenderes melhor, temos a próxima questão. Ok? Vamos na próxima. Este foi o número 13. Agora vamos para o 14. No exercício 14, nós temos o seguinte. No exercício 14, temos o seguinte.
Vamos lá. Quantos números pares de 3 algarismos diferentes é possível formar com os algarismos 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Então, quantos números pares de 3 algarismos diferentes é possível formar com estes algarismos aqui? Ok. Números pares de 3 algarismos. Primeiro, número com 3 algarismos começam de onde até onde? Ok? O primeiro número com 3 algarismos é o 100. E o último número com 3 algarismos é o 999. Porque se você entra em 1000, o 1000 já tem 4 algarismos. E se você está em 99, o 99 é o último número de 2 algarismos. Então, números de 3 algarismos partem de 100 até 999. No total, quantos números de 3 algarismos nós podemos encontrar daqui até aqui? É só fazer os 999 menos 100, não é? Incluir o próprio 100. Então, 999 mais 1 vai dar 1000, 1000 menos 100 vai dar 900 números. Então, nós no total temos 900 números. Agora, presta atenção. Mas prof, esse mais 1 quer dizer o quê? Ok. Sabe, se eu te perguntar quantos números existem de 5 até 9, quantos números existem de 5 até 9, incluindo o próprio 5? Se você achar pela diferença, será 5, 9 menos 5. 9 menos 5 vai dar 4. Mas de 5 até 9 não são 4 números que existem. Porque quando você faz essa diferença não inclui o ponto de partida. Então é por isso que nós acrescentamos mais 1 para incluir a partida. Então são 5 números. Vamos lá contar. 5, 6, 7, 8, 9. Não sei se deu para perceber? É exatamente desse jeito como a gente deve pensar. Então são 900 números que existem com 3 algarismos. Então, dos números com 3 algarismos, os que são formados por estes algarismos que nós temos aqui, que são pares, quantos são? Essa é a pergunta que é colocada aqui. Então a gente já sabe que não pode ser uma resposta acima de 900, porque só com 3 algarismos já são 900. Agora, os que são formados por esses algarismos e que sejam par e que tenham 3 algarismos, não podem passar esse número. Vamos reler a questão. Quantos números pares de 3 algarismos diferentes é possível formar com os algarismos? 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Então você vai pensar, como o número deve ter 3 algarismos, só pode ter 1, 2, 3 espaços. Não pode ter mais do que isso. E você vai pensar assim. Imagine o seguinte. O que deve acontecer para que o número seja par? Porque aqui tem uma condição. Ter que ser par é uma condição. Para um número de ser par, ele tem que estar a terminar com um algarismo par, que é no caso 0, 2, 4, 6 ou 8. Só será par 1, 2, 3, 4, 5. Sim, só será par se terminar com um desses algarismos. Caso contrário, não será par. E neste caso, se terminar com 0 vai ser par. Se terminar com 2 vai ser par. Se terminar com 6 também vai ser par. O que você entende? Que para que seja par tem que estar a terminar com 0, com 2 ou com 6. E se estiver a terminar com 0, não é? Se estiver a terminar com 0, quer dizer que pode ter aqui qualquer um dos outros algarismos. E atenção, quantos números pares de algarismos diferentes? A palavra diferente quer dizer que a gente não admite repetição de algarismos. Ok? Não admite repetições de algarismo. O que seria a repetição de algarismo? Por exemplo, 122. Há 2 repetido aqui. O 2 foi escrito 2 vezes. Estamos juntos? Então, não admite repetição de algarismo. Então, tem que ser algo tipo 132, com todos os algarismos diferentes. E o número ser par. Ok, prof. Tá bom. Então, quando eu coloco 0 na última posição, quantas posições ainda tenho aqui? 2 posições. Quantas possibilidades? É só olhar.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números que eu tenho, não é? Então, dos 7 números, n é igual a 7. Eu já coloquei um dos números na primeira posição, um dos números na última posição, perdão, um dos números na última posição, que no caso é o 0. E quantas possibilidades, quantos números posso colocar na primeira posição? Se o 0 está na última posição, então já tirei um dos números dos 7, um dos algarismos nos 7. Então ainda tenho 6 possibilidades para a primeira posição. E para a segunda posição, se já saiu mais um algarismo nos 6 que haviam ficado, não é? Agora passaram a ficar 5 apenas. Ah, prof. E isso aí vai dar 6 vezes 5 vezes 1, que vai dar 30. Exatamente. Você tem um algarismo específico na última posição, que é o 0. Então, nos 7 já saiu 1, ficaram 6. Só que das 6, tenho 6 possibilidades para preencher a primeira posição. Então, se já preenchi a primeira posição, saiu mais um algarismo. Ficaram 5 possibilidades para preencher a segunda posição. Por quê? Só 5. Não admite-se repetição. Se admitisse repetição, então eu não teria 5 possibilidades. Ok? Portanto, vamos continuar. Teria mais do que 5 possibilidades. Teria que incluir também estes algarismos que já usei antes. Estamos juntos? Então, continuando. Outra possibilidade que eu tenho é de terminar aqui com 2, para que seja par. Se eu estou a terminar com 2, significa que eu estou a colocar um algarismo na última posição e... Atenção aí! Atenção aí! Tem um problema. Qual é o problema? Nesta primeira posição, não pode entrar o 0. Porque se o número começa com 0, vamos lá, 0, 5, 2. Esse não é um número de 3 algarismos, é um número de 2 algarismos, porque o 0 na primeira posição é desprezível. É 52. Não sei se percebe. E se o número tem 3 algarismos, ao fazer a leitura tem que estar entre 100 e 999. Então o 0 não pode ocupar a primeira posição. Exatamente. Excluo a possibilidade de usar 0 na primeira posição. E se excluo a possibilidade de usar 0 na primeira posição e estou a usar o 2 neste caso, significa que fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Eu só tenho 5 possibilidades para a primeira posição, por causa do 0, que nunca devo assumir essa possibilidade. E, não é? Para a segunda posição, quantas possibilidades eu tenho? Já posso retornar para o 0. Porque eu poderia ter 5, 0, 2. 512. 502 é válido. Portanto, mas eu já usei 2 dos algarismos. Um deles é este aqui. O outro é um qualquer. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos que haviam ficado. Eu já usei um deles aqui. Já não são 6, são 5. Então, fica 5 vezes 5 vezes 1, que vai dar 25. Se eu usasse o 6 para formar um número par, vamos lá, 6 no último. Já sabes, esta primeira posição não pode ter o 0. 6 no último, só tenho um único 6. Esta primeira posição não pode ser 0, então tiramos o 0. Quantos ficaram se eu estou a usar o 6 no último? Bom, se estiver a usar o 6 na última posição, o 0 não pode usar na primeira. Quantos casos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. 5 possibilidades. E, ok? Se já usei um dos algarismos e já usei o outro algarismo aqui, já usei 2 algarismos. Então, dos 7 algarismos que tenho, 7 tirar 2 ficaram 5 possibilidades. 5 vezes 5 vezes 1 é igual a 25.
Ah, ok. E a resposta, prof, será 30 mais 25 mais 25. Ok, 30 mais 25 mais 25. A resposta, 25 mais 25, 50. 50 mais 30 dá 80. Matamos o gajo. Matamos o gajo. Assassinamos o gajo. Bom, confesso que por vezes é preciso ter muito treinamento principalmente para esses casos em que você já não usa as fórmulas e deve raciocinar para achar as respostas. Para os estudantes das nossas turmas de preparação para os exames de admissão, seja online ou presencial, tem lá a ficha prática para poder exercitar mais. Para o público no geral, um forte abraço, um beijo no cérebro, procure localizar exercícios e treinar mais os raciocínios. E estamos juntos para os da online ou presencial. Esses ainda estaremos juntos resolvendo mais de 50 casos. Você sonha em ingressar no ensino superior? Está procurando o caminho para o sucesso? Quer estudar em instituições como a UEM, UP, Unizambez, Unilur, Escame, entre outras? Bem-vindo ao Centro de Preparação para Exames de Admissão ao Ensino Superior em Moçambique. Com mais de 160 estudantes admitidos em 2024, oferecemos um método comprovado para o sucesso. Nossas aulas presenciais e online no Capa Desperta oferecem um ambiente de aprendizado estimulante e interativo. Com aulas online, admitimos estudantes com médias superiores a 17 valores. Aqui, não apenas preparamos você para os exames, mas também cultivamos habilidades essenciais para o seu futuro. Além disso, nosso canal no YouTube fornece recursos adicionais e dicas valiosas para o seu sucesso. Não perca a chance de alcançar seus sonhos. Inscreva-se agora e dê o primeiro passo em direção ao seu futuro brilhante. Capa Desperta, Centro de Preparação para Exames de Admissão ao Ensino Superior em Moçambique. Seu parceiro confiável para o sucesso acadêmico. No Capa Desperta, o seu sonho é nossa prioridade. Junte-se a nós e transforme seus sonhos em realidade.